TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. Nesta que é dia 15 de julho de 2025. Estamos no inverno, temperatura baixa, hoje não tão frio como na semana passada. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2025, eu recebo com muito prazer o médico cirurgião Dr. Cláudio Almada. Dr. Cláudio, boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio aqui do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, na TV Candidez, né? Mais uma vez, gostaria de agradecê-lo pelo honroso convite de estar aqui participando desse programa que eu vejo de uma importância muito grande em Divinópolis e na região, falando mais a respeito da obesidade mórbida e da cirurgia do aparelho digestivo. Bom, e aqui em nome da direção da TV Candidez, eu quero aqui fazer de público um agradecimento ao Dr. Cláudio Almada, que tem uma agenda muito cheia, né, em consultório, cirurgia, congressos no Brasil, fora do Brasil, e que a gente já anunciou em março, talvez a presença dele aqui conosco, mas agora deu certo, graças a Deus, em julho. Então, em nome aqui do Mairim, que é o nosso diretor, sim, geral aqui da TV Candidez, o Sistema MPA de Comunicação, o nosso abraço a você. Muito obrigado aqui pela sua presença, que valoriza muito aqui o programa também, viu, doutor Cláudio? Eu quem agradeço, Samuel, mais uma vez. Doutor Cláudio, a gente vai começar o programa hoje de modo diferente, porque muita gente que está nos assistindo agora fica um pouco curioso em saber, logo no início do programa, quem é esse profissional que está aqui no estúdio da TV Candidez. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de suas especializações que você buscou muito logo quando da sua graduação, e enquanto isso, Túlio coloca uma foto para a gente, por gentileza, sobre o currículo do Dr. Cláudio Almada. Então, Samuel, são 23 anos aí de estrada como cirurgião, né? Eu fiz cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia de obesidade. Foram 5, 6 anos aí de residência médica para a gente atingir o currículo que a gente tem hoje. Então, eu tenho um título muito importante na cirurgia bariátrica, que realmente são poucos no Brasil que dá uma segurança muito grande para os pacientes. Nós temos o reconhecimento internacional em excelência na cirurgia bariátrica, fornecido pela World Medical Accreditation, que é uma acreditação médica mundial. Isso traz muita segurança para o paciente e tranquilidade com relação à cirurgia bariátrica. Eu tenho mais 3 títulos em cirurgia bariátrica, que é da IFSO, Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e eu tenho reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira de especialista em cirurgia bariátrica. Além disso, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, que eu fiz a minha graduação também em cirurgia digestiva, Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, titular também do Colégio Brasileiro dos Cirurgiões, e cirurgia minimamente invasiva, também titular
na cirurgia minimamente invasiva, que seria a videolaparoscopia, e cirurgia robótica. Nós tivemos um tempo aí nos Estados Unidos fazendo cirurgia robótica, nós fizemos cirurgia bariátrica, cirurgia da parede abdominal, e minha certificação é no Florida Hospital e no Nixon Center. Muito bem, obrigado aí ao Túlio, né? Nós já falamos aqui em outros programas também, mas é importante ressaltar essa experiência, esse currículo que é bem extenso também e agradável. Nós tivemos agora recentemente em Campinas a participação de um congresso importantíssimo, Sim. onde foi discutido inclusive sobre a questão da cirurgia da hérnia de hiato. Nós temos aí 2 fotos, inclusive você foi um dos palestrantes. O Túlio vai colocar para a gente essas 2 fotos. Eu gostaria que você contasse essa experiência. Aí você está ao lado do médico Dr. Gustavo Soares. Isso, o Dr. Gustavo Soares hoje é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como cirurgião de hérnia. É o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Fiquei muito feliz, foi sem dúvida nenhuma o melhor congresso de cirurgia, né, da hérnia que nós já tivemos no Brasil. Foi organizado por ele, né, que foi o presidente, e a comissão organizadora. E tivemos, então, o honroso convite aí de estar falando de uma doença tão grave, tão complexa, que é a hérnia de hiato, que promove o refluxo gastroesofágico. Aí a gente ministrando a palestra sobre a hérnia de hiato de grande porte, né, que é o estômago inteirinho intratorácico. A gente traz esse estômago de novo para dentro da barriga, fechamos o buraco por onde ele passou e colocamos uma tela de reforço. Tudo isso por videolaparoscopia. Uma cirurgia hoje muito segura, muito rápido e com uma alta precócie. O paciente vai embora no outro dia. Legal, que bacana. Esse congresso, ele foi realizado, você lembra da data dele agora, com exatidão? Foi agora, há 2 semanas atrás. Eu não lembro exatamente o dia. Bem no início de julho, Isso, então. Bem no início. Isso, foi 5, 6, eu acho, de julho. E essa troca de experiência, principalmente quando você vai palestrar, vai falar para colegas seus que são médicos também, é uma responsabilidade um pouco maior na questão de você passar essa experiência? Com certeza, porque a gente está passando a experiência para muitos cirurgiões, né, renomados também a nível de Brasil, a nível internacional. Então, é uma troca, né, de experiência para que a gente possa estar evoluindo e oferecendo o que há de melhor para nossos pacientes. Lá você teve contato também com robôs, correto? O Túlio tem alguma foto para a gente? São 3 curtos vídeos da sua experiência também em Campinas, e a nossa direção aqui coloca para a gente. Você pode explicar para a gente? Isso aí é um robô, uma plataforma nova, é o Hugo Hess. E é uma plataforma que já está vindo um pouco mais barata do que a anterior. Hoje nós temos no mundo já mais de 40 plataformas de cirurgia robótica que a gente não fala que é o futuro, já é o presente já. Então a gente está correndo aí atrás de estar trazendo essas plataformas aqui para Divinópolis, uma vez que elas estão mais viáveis do ponto de vista financeiro. Foi um congresso muito bacana, né? E fiquei muito feliz de estar podendo passar essa experiência minha de cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, para os colegas que estão começando aí, os colegas que têm menos experiência do que a gente. A gente sempre fala que na medicina a gente não esconde a experiência da gente, a gente tem que passar a experiência para frente, porque a gente está favorecendo pessoas, né, pacientes. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. E essa tecnologia na medicina com relação à cirurgia da hérnia de hiato, ela está presente na questão aí, principalmente da robótica no futuro? Sim. A hérnia de hiato é uma cirurgia bem complexa, né? Dependendo, ela se divide em 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4. A 4 que eu mais opero, que a gente acabou virando referência também aqui em Divinópolis e na região e no Brasil, porque os pacientes procuram a gente, nosso serviço, procura o Dr. Gustavo, né? E quem realiza realmente a cirurgia da hérnia de hiato sou eu, né? O Gustavo pediu que eu realizasse a cirurgia e é uma cirurgia bem complexa que o estômago inteiro entra para dentro do tórax.
às vezes pode entrar intestino, pode entrar até baço para dentro do tórax, e a gente tem que trazer todo esse conteúdo para dentro da cavidade abdominal de novo, usar as telas, dar ponto lá dentro. Eu acho que a gente tem um vídeo que eu pedi para mostrar, um vídeo bem interessante do que é capaz hoje da gente estar fazendo por videolaparoscopia. O Túlio está me avisando aqui que o vídeo está ok, mas a gente vai mostrar ele, doutor Cláudio, logo no segundo bloco, Sim. Logo na abertura, a gente vai mostrar esse vídeo. Foram médicos de várias partes do Brasil nesse congresso? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Vieram médicos dos Estados Unidos, médicos da Europa. Foi um congresso, assim, muito diferenciado. O que mostra que Divinópolis e a região centro-oeste, porque você também atua lá na cidade de Formiga, estão muito bem representados. Quem é aqui da região não precisa procurar um outro centro para ir em busca de outro profissional. Com certeza. É por aí também? Você concorda? Com certeza. Hoje nós temos, né, na nossa clínica o Gustavo, que é uma referência não só nacional, mas internacional, em cirurgia de paredes abdominais, que seria a cirurgia de hérnia. Nós temos uma carreira muito extensa aí de 22 anos já na cirurgia bariátrica. Eu estou chegando na casa já dos 8.000 casos operados. Então, experiência, muita experiência, é muita vivência, é muitas horas de voo, que eu sempre digo. Isso traz uma segurança e um conforto muito grande para os pacientes. Legal. Para você que está acompanhando agora a TV Candidez, nesta terça-feira, hoje é dia 15 de julho. Nós estamos ao vivo aqui, tanto pelo Canal 13, quanto também pelo nosso site, www.candidez.com. A direção aqui, parte técnica, está me avisando que nós temos que chamar o nosso primeiro e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar no YouTube são profissionais que passam aqui pelo programa Amostra Grátis da Saúde, destacando temas de relevância que vão agregar para quem assiste e participa. Você vai acompanhar uma entrevista com a dentista profissional implantodontista Daniela Rocha. Ela esteve conosco, ela também que está à frente da ABO, Associação Brasileira de Odontologia aqui de nossa cidade, com uma entrevista muito pontual, referendando a importância da implantodontia e a questão da harmonização orofacial. Quem esteve também conosco foi o médico Luiz Venâncio, neurologista. Ele destacou sobre a questão do aneurisma, os cuidados que devem ser observados e com muita tranquilidade respondeu ao público que acompanhou o Amostra Grátis da Saúde. Outra entrevista que nós tivemos agora, bem recente, no início de junho, foi com o médico cardiologista Dr. Otaviano Greco. Dr. Otaviano já carrega uma experiência aí de perto de 40 anos como médico cardiologista aqui de nossa cidade. E ele respondeu principalmente na questão do frio e essa relação com o aumento do número de infarto. Algumas das entrevistas que você pode acompanhar sempre aqui pela TV Candidez. O Amostra Grátis da Saúde é um programa ao vivo toda terça-feira. E esse ao vivo é muito importante porque o telespectador pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesse 15 de julho, com muito prazer, nós estamos recebendo o médico cirurgião
geral e cirurgião bariátrico também, Dr. Cláudio Almada. Ele está conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. No primeiro bloco, a gente falava um pouco sobre a questão da cirurgia da hérnia de hiato e a produção da equipe do Dr. Cláudio Almada. Antes, deixa eu mandar aqui, acabei de receber aqui uma mensagem do Mozart Paulino, a equipe do marketing da Unimed, está acompanhando aqui o Amostra Grátis da Saúde, está parabenizando aqui o Dr. Cláudio Almada. Quem está também acompanhando aqui é o Oswaldo, lá do Bar do Oswaldo, e a sua esposa Merci, que foi paciente sua também. Está mandando aqui um abraço. Oswaldo, grande abraço para você. O final de semana que você estiver aqui, nós vamos lá no Bar do Oswaldo, porque é um almoço de primeira. Oswaldo, grande abraço para você aí, viu? Um abraço para sua esposa e para seus filhos e toda a equipe aí do Bar e Restaurante do Oswaldo, um dos melhores aqui da Divinópolis. Nós temos aqui, a sua equipe enviou para a gente aqui um vídeo da cirurgia da hérnia de hiato. E às vezes, quem vai acompanhar esse vídeo agora, é um vídeo, é claro, que interno dentro do abdômen de uma pessoa, e pode não entender bem o que está acontecendo nessa cirurgia. É um vídeo curto, que a equipe do Dr. Cláudio Almada separou e ele comenta para a gente. Se for preciso, a gente até repete ele, tá ok, Túlio? Então, a gente tem aí a cavidade abdominal cheia de gás, CO2, que cria um espaço de trabalho. Então, tudo que a gente está puxando, todo esse estômago estava dentro do tórax. Aqui a gente está usando uma tecnologia muito bacana, que é a tesoura ultrassônica. Ela corta e coagula sem corrente elétrica. Nós podemos, então, dar pontos, né, com agulha, com fio, costurando dentro da cavidade abdominal, sem a necessidade de abrir a parede. Tudo isso é possível por videolaparoscopia e com a cirurgia robótica. Então, nós estamos aí já com todo o conteúdo dentro da cavidade abdominal. Isso aí são as próteses, né? Essa prótese ela é absorvida com 4 a 8 meses, reforçando assim esse músculo para que ele não abra. Então, é uma cirurgia que nós gastamos mais ou menos 1h50. Foi feito aí uma edição, lógico, do vídeo, mas só para vocês terem uma noção do que realmente é possível ser feito por videolaparoscopia e pela cirurgia robótica. Acompanhe a quantidade de estômago que estava dentro do tórax. Então, quando esse paciente comia, esse estômago enchia, dilatava e o paciente, então, tinha falta de ar. E pode também ter o risco desse estômago torcer e fazer o chamado volvo gástrico. Então, uma cirurgia muito delicada. A gente trabalha do lado de grandes vasos, a aorta está ali do lado da agulha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A aorta e a veia cava são 2 vasos calibrosos que chegam ao coração, né? Então, a gente faz com muito carinho, com muita cautela, porque é realmente uma cirurgia muito delicada. Então, a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença muito grave. Ela é a primeira causa de dor torácica de origem não cardíaca. O paciente tem esofagite, aumenta risco de câncer a longo prazo. O paciente tem pneumonias de repetição, otite, sinusite. Então, são várias doenças relacionadas ao refluxo gastroesofágico, a presença da hérnia de hiato. Então, o que eu oriento para os pacientes? Os pacientes têm a queixa de refluxo, não são todas que são cirúrgicas, mas esse paciente tem que passar no médico, né, num especialista, no caso da área, para que faça uma avaliação bem feita com exames complementares para saber se esse paciente tem ou não indicação de cirurgia. Que bacana, que legal. Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas também da cirurgia bariátrica que eu estou recebendo aqui. Viu, Oswaldo? Daqui a pouquinho eu vou fazer a sua pergunta aqui sobre essa questão. Acho que esse vídeo aí retratou bem e ele fica bem explicado quando você explica realmente a dinâmica daquela situação ali. Doutor Cláudio, a gente falou do congresso, a gente falou que foi em Campinas, da sua palestra, né? Essa questão da cirurgia da hérnia de hiato. E uma das novidades também que está acontecendo nesse exato momento é a mudança não só de endereço, mas do conceito geral desse novo ambiente da clínica do seu consultório. Túlio vai colocar algumas imagens para a gente e eu gostaria que você comentasse como é que foi essa concepção e essa mudança agora recentemente dessa clínica para a Avenida Antônio Olímpio de Moraes, 909, no 2º andar, enquanto o Túlio coloca essas imagens para a gente e você comenta. Aí a recepção. Nós somos em 3 profissionais, né? Eu, Cláudio Almada,
Dr. Geraldo Rosendo, que é uma referência nossa em coloproctologia, e o Dr. Gustavo, né, que é o nosso cirurgião de hérnia, né, o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia atual. Preocupamos muito em oferecer muito conforto, muita tranquilidade, muita segurança para os pacientes. É um prédio novo, né, muito bem estruturado, tem reconhecimento facial para que você entre na portaria do nosso prédio. Então, todas as pessoas que entram no prédio têm que preencher uma ficha, fazer reconhecimento facial. Então, é um prédio que nós procuramos para estar oferecendo conforto, segurança, tranquilidade para o nosso paciente. Essa é a minha sala, uma sala bem bacana, direcionada para o paciente de obesidade. Nós temos poltronas confortáveis que suportam grandes pesos, né? Maca também muito segura. Então, é um consultório bem direcionado para a cirurgia bariátrica, né? Apesar que nós realizamos todas as cirurgias do aparelho digestivo também. Volto a dizer que muitas pessoas acham que eu só faço cirurgia bariátrica, mas nós realizamos as cirurgias do aparelho digestivo. Legal. Então, se vocês não conhecem, estão convidados a conhecer a nossa clínica, que ficou muito bacana mesmo. Fiquei muito feliz e eu acho que a gente vai ficar aí por muitos e muitos anos. Legal. E aí nós estamos vendo a sala também de outro grande profissional, colega do Dr. Geraldo Rosendo. Que é o Dr. Geraldo Rosendo, que é um dos grandes nomes da proctologia. Infelizmente, o Geraldo Rosendo ele é um pouco tímido, não gosta muito de dar entrevista, porque o conhecimento que ele tem também é muito grande, você concorda Sim. comigo, na proctologia? E a gente vai tentar aí, quem sabe, breve, trazê-lo aqui ao vivo também no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Mostra Grátis da Saúde. E aí, por último, nós temos aí a sala do Dr. Gustavo Soares, que é um colega seu aí também, juntos de bloco cirúrgico e de congresso também, não é isso, Dr. Cláudio Almada? Eu e o Gustavo, nós estamos nessa jornada de cirurgia desde que nós começamos aqui em Divinópolis, 2006, eu acredito. E fomos parceiros a vida inteira, ele sempre me ajudou, eu sempre ajudei ele. Só que agora o Gustavo ficou mais na hérnia e eu fiquei mais na cirurgia do aparelho digestivo e na cirurgia bariátrica. Mas ficou muito, muito legal mesmo os consultórios, com muito conforto e muita segurança para os nossos pacientes. Que legal, que bacana. Um abraço para todos, um abraço para o trio lá que faz o atendimento, a Célia, a Tainara, a Roberta e para toda a equipe, né? Isso é muito importante aí, todo esse apoio aí. Doutor Cláudio, antes da gente fechar esse bloco sobre a cirurgia da hérnia de hiato, nós temos aqui algumas perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Existe algo que pode ser confundido em termos de sintomas com a hérnia de hiato? Parabéns pelo programa. Cleusa Mendes, do bairro Bom Pastor. Um dos sintomas muito comuns na hérnia de hiato, que poucas pessoas sabem, é a dor torácica, dor no peito que simula o infarto. Então, nós temos a primeira causa de dor torácica de origem não cardíaco, refluxo gastroesofágico. Eu já tive pacientes que realizou 3 cateterismos e a causa da dor torácica dele era o refluxo. Então, além disso, existe vários tipos de sintomas, né? Diversos sintomas que podem ser confundidos com outras patologias. Mas a queimação, a azia, é um dos sintomas que geralmente não falta no refluxo gastroesofágico. O José Antônio aqui do centro aqui em Divinópolis, ele pergunta que além dos sintomas, se existe algum exame para descobrir e confirmar que existe a hérnia de hiato. O primeiro exame que a gente tem que fazer é a endoscopia digestiva alta, né, que é um exame que vê a presença da hérnia, mas você pode ter o refluxo gastroesofágico sem necessariamente ter a presença da hérnia. Aí a gente vai dispor de outros exames para estar avaliando esse refluxo. Nós temos a impedância-pH-metria, que ela vai mostrar para nós a quantidade de refluxo que esse paciente teve em 24 horas. Nós temos o RED, que é um raio-x de esôfago, estômago e duodeno. Nós temos as patologias de esôfago, que estão diretamente relacionadas ao refluxo gastroesofágico. Nós temos a manometria esofágica. Então, existe um leque de exames que podem ser pedidos para que a gente avalie com segurança esse paciente e só depois de uma avaliação muito minuciosa que a gente pensa, então,
na cirurgia para a correção desse refluxo. A Flávia dos Santos, ela é do bairro Niterói. Ela pergunta como é que é feita a cirurgia para a correção da hérnia de hiato e como se dá essa recuperação. Nós passamos o vídeo agora há pouco, então a gente traz todo o conteúdo, né, que está dentro do tórax para dentro da cavidade abdominal, ajustamos esse buraco, que são os pilares diafragmáticos com pontos, né? Colocamos uma tela para que essa tela ajuda na cicatrização desses pilares, para que isso não abra de novo e a hérnia recidiva. Então, com as novas tecnologias, com essas telas, nós tínhamos no passado, Samuel, uma taxa de recidiva da hérnia de grande porte de 30% a 40%. Hoje, com a tecnologia da tela, essa taxa de recidiva caiu para 5%, 7%. Então, a gente vê, eu tive a oportunidade de estar vendo uma paciente minha com 30 dias de operado e a tela realmente, ela se adere ao músculo ali e como se tivesse engessado esse músculo, vira uma coisa muito sólida, favorecendo assim a cicatrização do músculo, para que esse buraco não abra novamente, para que esse estômago não volte para dentro do tórax. A cirurgia da hérnia de hiato, ela vai ser sempre, pelo menos na sua atuação, sempre por videolaparoscopia? Com certeza. Eu acho que se você mandar eu fazer uma cirurgia de hérnia de hiato aberta, eu vou ter grandes dificuldades, porque nesse caso, a cirurgia de vídeo e a cirurgia robótica, ela dá para nós uma visão completamente diferente da visão da cirurgia aberta. Ela dá movimentos para nós que a gente não conseguiria fazer na cirurgia aberta. Inclusive, entrar dentro do tórax por videolaparoscopia, trabalhar entre os pulmões, trabalhar do lado do coração, trabalhar do lado da aorta, da veia cava. Então, é um local muito delicado, que a gente tem que ter movimentos muito delicados, né? Grandes vasos, para não ter risco de sangramentos. Então, a gente faz isso hoje com muita tranquilidade pela videolaparoscopia e pela cirurgia robótica. Muito bem, para a gente fechar esse bloco sobre a questão da cirurgia da hérnia de hiato, vale reforçar uma questão sobre a questão da recuperação? Porque sim, o paciente pode ganhar alta no dia seguinte? Todos os meus pacientes têm alta no dia seguinte, independente do tamanho da hérnia. E nós não mandamos esses pacientes para o CTI. A cirurgia dura em torno 1h30, 2 horas mais ou menos. Esse paciente vai para o quarto e no dia seguinte esse paciente tem alta. Uma particularidade muito interessante, Samuel, é que essas hérnias de hiato de grande porte, com estômago intratorácica, geralmente são pacientes idosos, 70 anos, 80 anos, 85 anos. E graças a Deus, mesmo operando esses pacientes mais velhos, mais delicados, né, com comorbidades, com doenças associadas, nós nunca tivemos nenhum problema na cirurgia da hérnia de hiato. O Anderson de Carmo do Cajuru, um abraço aí a todos de Carmo do Cajuru. Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se o refluxo, que pode ser causado, inclusive um dos sintomas da hérnia de hiato, e se pode causar uma tosse constante. Admiro muito o trabalho do Dr. Cláudio Almada, parabéns. Obrigado aí, Anderson, pela sua mensagem. Anderson, uma excelente questão levantada. Uma das principais causas de tosse crônica é o refluxo gastroesofágico. Existem outras, né, que é sensibilidade do esôfago, sinusite, mas a principal é realmente o refluxo gastroesofágico. Quando o paciente tem tosse crônica, uma das primeiras coisas que o médico ele investiga é se esse paciente tem ou não o refluxo gastroesofágico. Excelente pergunta. Legal. Nós estamos ao vivo apresentando o Amostra Grátis da Saúde. Com muito prazer a gente está recebendo aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença do médico Cláudio Almada. O Dr. Cláudio Almada é cirurgião. Nós estamos falando sobre a questão, nessa primeira parte do programa, sobre as novidades do que diz respeito à cirurgia da hérnia de hiato. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que há de novidade, de mudanças no procedimento da cirurgia bariátrica. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Nós estivemos no sábado passado na sede da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, em uma ação mobilizada em prol da vida. A Associação de Combate ao Câncer, em parceria com a RD, Gestão de Projetos, anunciou solenidade realizada o lançamento do Treinão Treinão contra o Câncer pela Vida, ação integrante do Circuito de Treinões Temáticos de 2025. A primeira etapa está confirmada, vai ser no dia 30 de julho, quarta-feira, 19 horas. Vai ser bem próximo ao Teatro Gravatá. Nós estivemos lá, eu conversei com o Rominho Duarte, conversei também com a deputada Lohana França. Foi uma curta e objetiva gravação e a nossa equipe coloca pra gente. Rominho Duarte, RD, Gestão de Projetos, fala pra gente desses 3 grandes eventos aqui em Divinópolis da ACOM. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores, do programa Mostra Grátis. Agradecer pela oportunidade de ter o apoio do programa Mostra Grátis para esse projeto tão importante. Essa parceria da ACOM com a RD Gestão de Projetos em prol da ACOM. Foram programados 3 treinões temáticos. O treinão verde, que acontece em julho, o treinão amarelo, que acontece em setembro, e o treinão azul, que acontece em novembro. A ideia, o propósito é que a gente possa aí aumentar essa rede de apoio da ACOM, aumentar o número de doadores voluntários, fazer as pessoas entenderem da importância do esporte para a saúde, inclusive no período de tratamento oncológico, e o mais importante, que essas inscrições serão integralmente doadas para a ACOM. Romeu, todo mundo convidado, mas lembrando que as inscrições serão também limitadas. As inscrições serão limitadas em relação ao kit de participação. Mas o que a gente faz é aí um clamor, uma convocação para a comunidade, porque todo mundo sabe da importância da ACOM. Então que nós tenhamos aí 200, 300, 400 doadores e participando nesses dias de quarta-feira à noite, mostrando aí a força do esporte solidário em Divinópolis região. Parabéns, e a RD Gestão de Projetos engajada nesse projeto que é completamente social. Faz parte do propósito da RD, da gente também poder fortalecer as ações solidárias na nossa cidade, na região central. Eu converso agora com a deputada estadual Lohana França, TV Candidez, programa Mostra Grátis. Na sua opinião, deputada, o que significa esse lançamento desse sábado de hoje? TV Candidez, boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Todo mundo está assistindo agora o Amostra Grátis da Saúde. Eu estou muito feliz de estar aqui porque essa ação é muito importante. A gente sabe que fazer a prevenção do câncer é muito importante porque o diagnóstico precoce salva vidas. E todas as ações que têm o intuito de divulgar as importantes atividades que acontecem na ACOM, arrecadar doações, unir pessoas, tem essa função de conseguir fazer com que a gente fale, desmistifique, discutine esse assunto, que é um assunto muito sério, e também com que a gente consiga organizar e juntar pessoas para poder fazer pontes e garantir que essas pessoas vão ser soluções na vida uns dos outros. Então, esses treinões, eles têm esse potencial. O potencial de juntar quem é paciente, quem está investigando, quem não é paciente, está plenamente saudável, mas ajuda, faça a doação. Quem não conhece tão bem o trabalho da ACOM está sendo levado por um outro amigo e vai se tornar doador, vai entender um pouco mais sobre essa grandeza do trabalho da ACOM. Então é muito legal estar aqui nesse lançamento e a ACOM sabe que eu sou parceira. A gente acabou de destinar um ultrassom agora para ampliação da colonoscopia e estou pronta para ajudar a realizar outros sonhos. Muito bem, parabéns aí à deputada Lohana França, que esteve também presente, explicou lá numa palestra a sua interatividade com a questão da saúde, a sua preocupação e a sua participação junto à ACOM.
Parabéns também ao meu amigo Rominho Duarte. Nós vamos continuar trazendo informações sobre esse grande evento. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, com a presença do médico Dr. Cláudio Almada. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Nós vamos falar agora um pouco sobre a questão da cirurgia bariátrica. E eu quero começar falando, mostrando aqui alguns depoimentos de pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica, cada um com uma história de vida, cada um com alguma situação. E nós vamos ouvir agora o primeiro depoimento do Alvimar de Queiroz. Ele é da cidade de Igaratinga, sempre foi envolvido com a bike, tem lá a sua padaria, e ele faz agora o seu depoimento. Boa noite a todos da TV Candidez em Divinópolis. Eu sou Alvimar de Queiroz, aqui de Igaratinga. Sou paciente do Dr. Cláudio Almada, onde eu fiz uma cirurgia bariátrica com ele. Eu pesava 130 quilos, hoje estou pesando 95 quilos. Estou muito satisfeito com a cirurgia, super indico o Dr. Cláudio Almada e toda a sua equipe. Quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, e minha esposa, minha filha, a Júlia que está filmando aqui, a Ana que está aqui comigo. No pós-operatório foi muito importante, ela está me ajudando, me ajudou bastante, então quero só agradecer. Para mim foi muito bom, eu sempre gostei de bicicleta, ciclismo. Então vocês estão vendo aí, as bicicletas aqui, voltei a fazer atividade física, bicicleta, então estou muito feliz, aconselho muito a quem quiser que está fazendo uma cirurgia bariátrica, que precisar, procura o Cláudio Almada e toda a sua equipe, vocês vão ser muito bem atendidos. Um abraço, com Deus e obrigado a todos. Como é que você recebe esse depoimento do Alvimar de Queiroz, Cláudio Almada? O Alvimar, ele é dono de padaria e uma particularidade que toda vez que ele ia no consultório, o café da tarde nosso estava garantido. E obrigado aí pelo depoimento muito bacana, ele realmente tinha indicação absoluta de cirurgia, era um paciente com uma obesidade mórbida, com doenças graves associadas. E a gente sempre tem que lembrar que o tripé de sucesso da cirurgia bariátrica é a atividade física, no caso dele a bike, um equilíbrio emocional e uma reeducação alimentar. Então isso a gente tem que focar para que o paciente tenha sucesso na cirurgia bariátrica. Que bacana. Uma outra situação foi com a paciente Larissa Serra. Ela hoje está fazendo crossfit, está fazendo, é minha colega de corrida de rua também. Vi lá o Instagram da Larissa, ela participa de várias corridas. Olha só o depoimento da Larissa. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos os espectadores. Aqui é a Larissa Serra, eu sou paciente do Dr. Cláudio Almada, passei pela cirurgia bariátrica. E vim aqui falar um pouco de como foi a minha trajetória. Uma decisão foi muito importante para mim, muito certeira. Tive o apoio do Dr. Cláudio Almada desde o pré-operatório, no pós também. E queria falar também que tem os desafios, sim, durante o percurso, como tudo que a gente se propõe na vida, mas que a bariátrica mudou a minha vida. Tenho só que agradecer a toda a equipe Multi, em especial ao psicólogo Renato Rezende, a Janaína Rezende, que foram a minha base aí pra gente ter esse sucesso que foi a minha cirurgia. Quero só agradecer mesmo e comentar, que hoje em dia os hábitos saudáveis, alimentação adequada, hoje em dia sou atleta amadora de crossfit, de corrida, então assim, tudo isso graças à bariátrica. Só tenho a agradecer mesmo e é isso. Você viu ali que a Larissa está toda animada, né? Fez ali o sinal. Um abraço para a Larissa, viu? Continue assim, Larissa. Como é que você recebe esse depoimento da Larissa? A Larissa fez tudo muito corretamente, por isso que ela está bem desse jeito, Então, voltando a dizer que a atividade física é importantíssimo na cirurgia bariátrica, a Larissa faz crossfit, a Larissa faz corrida de rua, a Larissa fez o acompanhamento muito bem feito com a doutora Janaína, nossa nutricionista, com o doutor Renato, psicólogo. Então, tá aí o sucesso da cirurgia bariátrica, porque o paciente entendeu
qual é o compromisso dele com essa ferramenta de trabalho, que eu sempre digo isso, que é a cirurgia bariátrica. Bom, o meu amigo José Osvaldo Ventura, lá do bar do restaurante do Osvaldo, ele está reforçando aqui que você está convidado para o almoço lá, viu, Cláudio? Opa! Depois, comente com o doutor Cláudio Samuel, que a Marci Ventura, minha esposa, fez a bariátrica com ele há 7 anos e hoje está muito bem. Uma nova vida. Ele pede para comentar com você e pede para agradecer. O Túlio está me avisando aqui do que nós temos uma outra gravação, é um outro depoimento muito importante da Priscila, que é aqui do Banco do Brasil, aqui da Rua São Paulo. Eu achei interessante, quero aqui agradecer a Priscila pela maneira como ela gravou. Ela fez uma edição, colocando inclusive fotos dela antes da cirurgia. Olha só o depoimento da Priscila. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Priscila Vieira, sou paciente do Dr. Cláudio Almada e passei pela cirurgia bariátrica em abril de 2017. Para mim foi uma experiência muito boa, porque na época eu pesava 110 quilos, né, de uma obesidade que já vinha desde a infância. E o que mais me marcou foi o Dr. Cláudio, na primeira consulta, já me deixar claro que era um processo, que a bariátrica era um primeiro passo, mas que dependeria de mim dar continuidade nesse processo, pelo acompanhamento com a equipe multidisciplinar, pela realização de atividades físicas, pela realização dos exames médicos. E essa atenção, esse cuidado dele e da equipe fizeram toda a diferença para mim no processo. Já passei por 3 cirurgias com o Dr. Cláudio, quando eu fiz também a vesícula e a hérnia de Petersen. 3 cirurgias impecáveis, então é um cirurgião assim, em quem eu confio cegamente. E também o carinho, né, da equipe multidisciplinar, das meninas lá do consultório, da Célia. São coisas que eu só tenho a agradecer. Foi uma mudança de vida total e completa. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço e boa noite. É um depoimento muito forte bacana. E as imagens também deixam ali bem clara a mudança que foi feita. A Priscila realmente, para nós, é uma das pacientes modelos que a gente tem. A Priscila entendeu qual é o compromisso dela, né, com a cirurgia bariátrica. Ela acompanhou o Renato, acompanhou a Janaína. Ela faz reposições com a gente. Hoje a gente tem lá no nosso serviço, junto ao nosso serviço, um centro de reposições de vitaminas, Samuel, que a gente consegue estar repondo essas vitaminas para pacientes, principalmente pacientes indisciplinados, né, para estar tomando comprimidos via oral. A gente consegue estar repondo essas vitaminas intramuscular e endovenosas. Eu mesmo, eu deito na mesa lá da Joana, né, a cada 30 dias para estar tomando as vitaminas essenciais, porque eu também sou muito avacalhado para tomar comprimido o tempo inteiro. Reposições de vitaminas D, muito importante, são vitaminas que a gente precisa estar repondo o tempo inteiro. A gente tem uma certa dificuldade de levar esses níveis de vitaminas a níveis bons, excelentes, vitamina B12, selênio, cobre, zinco, são todos vitaminas muito importantes para a gente, que o paciente bariátrico ele tem que estar bem atento. Existe uma tendência ao paciente a longo prazo, Samuel, de estar relaxando um pouco depois de anos de operado. Isso é muito importante o paciente ficar bem atento, né? Porque as vitaminas precisam estar sempre em dia na pós-cirurgia bariátrica. Doutor Cláudio, a medicina, ela sempre muda e ela sempre avança. No que diz respeito à cirurgia bariátrica, o que houve de mudanças na questão do conceito da própria cirurgia dos últimos tempos? Que você pode trazer aqui agora para a gente. Houve agora, há pouco tempo, Samuel, uma resolução nova, né, do Conselho Federal de Medicina com relação à cirurgia bariátrica. Então, nós tínhamos as 2 cirurgias mais usadas, que seria o bypass gástrico, que é uma cirurgia bacana, potente, segura, antiga, né? E nós tínhamos também o sleeve, que é uma cirurgia que promove um pouco menos de perda de peso que o bypass. E foram autorizadas, né, mais 3 cirurgias agora pelo Conselho Federal de Medicina, né, que em breve serão reconhecidas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Então, foi autorizada a OAGB, que é um estômago emendando no intestino sem o Y de Roux para desviar o ácido.
Foi autorizado o sleeve associado a uma bipartição. Existe mais uma alça do intestino que se liga lá no sleeve, né, que é uma manga gástrica. Foi autorizado também a cirurgia de SADS, que é uma emenda do intestino lá embaixo, principalmente para o paciente super obeso, com doenças graves associadas. Essa cirurgia é fantástica, são cirurgias novas que estão no mercado, a gente já está realizando essas cirurgias, a gente já está frequentando serviços que fizeram os primeiros estudos lá em Natal, em São Luís do Maranhão, em São Paulo, que fizeram esses primeiros estudos para que essa cirurgia pudesse, então, ser liberada pelo Conselho Federal de Medicina. Outras duas mudanças que tiveram são os pacientes de 16 aos 18 anos, que antes teria que passar por uma aprovação especial, não precisam mais, eles obedecem à regra geral de autorização da cirurgia bariátrica, e os pacientes de 14 a 16 anos que podem ser agora operados após uma boa avaliação e consentimento dos pais. Então foram mudanças agora recentes que ocorreram pelo Conselho Federal de Medicina e que não vai demorar muito, serão acatadas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Doutor Cláudio, eu sei que você não foge de nenhuma pergunta. Você é um médico muito aberto, né, a todas as perguntas, a todos os questionamentos. Então, eu vou ler aqui para você um depoimento que eu acabo de receber aqui agora. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber, doutor Cláudio, eu conheço algumas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica e voltam a engordar. Tem uma vizinha que fez e voltou, ficou até um pouco obesa. Já ouvi falar várias vezes, quem faz a bariátrica tem que viver de dietas. Como é que funciona essa questão na opinião do Dr. Cláudio? Então, se viver de dieta, não seria necessário a cirurgia bariátrica? É um questionamento aqui, um depoimento de uma telespectadora, lá do bairro Afonso Pena, pelo que ela está falando aqui, a Célia, e eu queria que você comentasse para a gente, por gentileza, Dr. Cláudio. Queria agradecê-la, porque é realmente uma excelente pergunta, né? Muitos pacientes acham que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia milagrosa, e Samuel não é. É uma ferramenta de trabalho. Então, eu sempre digo, a cirurgia bariátrica será a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, desde que você entenda o seu compromisso com a cirurgia, entenda como ela funcione, siga as orientações do Dr. Cláudio, da equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, abrace uma atividade física que você goste. E ela pode ser a pior coisa que você fez na vida se você não entender esse compromisso e fizer o que der na sua cabeça, né? O paciente pode desviar a compulsão para alcoolismo, para droga e aí por diante. Então, se vocês pensam na cirurgia bariátrica, pense como se ela fosse uma ferramenta de trabalho e não uma mágica, né? Então, os pacientes que realmente não entendem o compromisso, esses pacientes podem voltar a ganhar peso de novo. A gente tem uma falha aí de mais ou menos 20% até 30% no bypass e até 50% no sleeve. Porque nós estamos falando de uma doença muito grave, Samuel. Hoje a definição de obesidade é doença crônica, grave, complexa, multifatorial e de difícil controle. Então, nós estamos lidando com uma doença crônica. É como se o paciente fosse um paciente diabético, tomasse insulina e quando ele para com a insulina, a glicose volta a subir de novo. Se o paciente não se disciplinar, ele pode ter reganho de peso significativo após algum tempo da cirurgia bariátrica. Dr. Cláudio Almada veio aqui nessa entrevista e deixou aqui uns brindes aqui para a equipe da TV Candidez. Que garrafinha 800 ml, né? Que legal essa garrafinha aqui, hein? Está sendo bem aceita lá para todos os seus... Essa garrafa a gente está fornecendo agora para os pacientes, né, no pós-operatório. Um dos grandes problemas e a dificuldade, às vezes, desse paciente se hidratar no pós-operatório. Então, eu sempre brinco com todos os meus pacientes. Passa Super Bonder na mão, garra na garrafinha, dá uma bicadinha a cada 3 minutos. Isso é muito importante que o paciente consiga ingerir líquidos, pelo menos de 2 a 3 litros de líquido no pós-operatório. Água de coco, Gatorade, isso é de extrema importância. Você fala da questão da atividade física, que é muito importante.
Aí eu te faço uma pergunta, você também pratica atividade física e uma atividade muito específica que é do mergulho. O Túlio está me avisando que nós temos aí algumas fotos. Eu queria que você comentasse para a gente como é que foi esse lugar aí. Essa seria talvez a última. Você comenta para a gente aí essa foto. Essa foto foi no México. São as particularidades, né, do esporte, além de promover para a gente uma saúde física, uma saúde mental, leva a gente a lugares que a gente nem imaginava aí em outras ocasiões. Ali é uma ilha que as cabras, ô Samuel, elas bebem água do mar, se adaptaram na ilha. Isso aí é um peixe, né, um olho de boi grande que eu peguei, muito bacana também. São peixes que dificilmente a gente pegaria aí na vara, né? A gente vai atrás dele na apneia, não existe cilindro para a gente respirar, é o ar que está nos pulmões, a gente consegue descer 20, 25 metros. Para que a gente chegue nisso, Samuel, toda vez que eu vou para o mergulho, eu me preparo 2, 3 meses, alimentação saudável. Essa é uma das preparações. Essa faz parte de uma das preparações, né? Proteína, whey protein, ovo, frutas no geral, suplementos, né? Creatina, glutamina. Então, são todos suplementos alimentares que os pacientes bariátricos podem fazer uso. Isso aí é mais um esporte que eu faço, que é o kitesurf, né? Um esporte muito bacana, pratico kite já há mais de 15 anos, né? O lugar preferido nosso é no Nordeste, que venta muito. Então, quando entra a temporada, eu tento ir para o Nordeste pelo menos uma vez a cada 40 dias, uma vez a cada 2 meses. A gente vem com a alma renovada, pronto para trabalhar mais e mais e mais. Eu me lembro uma vez que um colega disse, Cláudio, você tem que ir todo mês, que você volta com muita energia para o trabalho. Isso aí é uma outra foto, né, de um peixe que a gente... É um troféu no mar, é um peixe muito arisco, muito bravo, que eu consegui pegar. Essa foi no México. Uma coisa interessante, Samuel, que a gente doa esses peixes quando a gente vai pescar fora. Esses peixes são doados a instituições de caridades como orfanatos, asilos, né? Então, o pessoal se beneficia muito dessa nossa pescaria. A gente não pode trazer esses peixes para o Brasil. Então, já tivemos situações da gente chegar a doar 2.000 quilos de peixe. São quantas pessoas aproximadamente? A gente mergulha aproximadamente em 10 mergulhadores, né? Esse ano foi um mergulho diferente. Quem me acompanhou no Instagram pôde ver. Nós fomos para a ilha de Santa Helena, que é uma ilha onde Napoleão Bonaparte foi exilado, né? E morreu em 1821. Uma ilha muito interessante, cheio de particularidades. Tivemos acesso ao túmulo, né, do Napoleão. Hoje a gente sabe que os restos mortais não estão lá mais, foram levados para o museu, né, para o museu na França, né, que ele era cidadão francês. Então, mas assim, muito diferente, Samuel. Falando em diferente, tem um vídeo também, não tem? Tem um vídeo aí, Túlio? Vamos colocar o vídeo também? Se tiver o vídeo, coloca aí, não sei se é um tubarão, você pode explicar pra gente aí, porque é um vídeo muito interessante aí, o Túlio coloca pra gente. Sim, ó. Esse é um tubarão-baleia, ele chama de tubarão-baleia por causa das dimensões, realmente é o tamanho de uma baleia. Pessoal, Samuel, para ter contato com esse tubarão, vem de longe para ir até a ilha de Santa Helena, aonde tem grandes quantidades desses tubarões. Isso aí sou eu descendo na frente do tubarão. É uma experiência assim única. Quanto tempo você consegue ficar na água, no mergulho? Quanto tempo você consegue ficar? Samuel, a gente, toda vez que eu vou para o mar, né, a gente faz um treinamento antes, né, de um cardio maior, de corrida, de treinamento de apneia. Lembrando que os mergulhos, eles não podem usar cilindro, é totalmente antiética você tiver com cilindro para você poder pegar o peixe. Então, são todos mergulhos do ar que está no pulmão da gente. A gente chega a descer a 25 metros na apneia. Tem gente que desce muito mais do que isso, tem gente que bate 50 metros no peito, que a gente fala, né, na expressão que a gente usa, 50 metros no peito. Mas eu consigo ficar 1 minuto e 40, 2 minutos.
existem várias diferenças de apneia, né? Tipo a apneia estática, quando você fica parado, eu já cheguei a ficar 3 minutos e 20 parado. Então, é muito treino, né, de respiração e treino de cardio para que a gente consiga fazer esse tipo de esporte. Isso faz com que eu consiga manter meu peso. Que legal. Entendeu a importância do esporte na vida, principalmente do paciente bariátrico? Existe a doença da obesidade, o paciente tem uma tendência a voltar sempre ao maior peso que ele teve. Então, a briga é constante com a balança, né? Então, por isso a atividade física é tão importante. Se o paciente gasta mais do que coloca para dentro, do que ele come, ele sempre vai perder peso. Então, a intenção da atividade física é equilibrar o quanto ele gasta, o quanto ele coloca para dentro. Com isso, há uma manutenção do peso. Doutor Cláudio, o Túlio também avisando aqui no ponto que nós temos que encerrar o programa, nosso tempo está esgotado. Eu quero aqui agradecer a sua presença. Sim. Sempre uma vez por ano você passa aqui pelo programa. E agradecer você mais uma vez e dizendo que essa entrevista, a nossa reprise, vai ser no sábado. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu quem agradeço, Samuel. Um abraço para você. Lembrando que a reprise é sábado, hein? A partir de 13h e ao vivo é toda terça-feira. Breve, esta entrevista do Dr. Cláudio Almada vai estar também no YouTube. Para você, uma boa noite. Boa noite, Dr. Cláudio. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.